Noite, passando aqui rapidinho, eu entrei como live, mas só para poder gravar um tempinho maior. E tô aqui sem filtro, à noite, cansada, um dia bastante longo e bem produtivo. Hoje eu tava vendo o YouTube e me apareceu uma propaganda que eu não me atentei para o produto, mas o texto me chamou bastante atenção. Foi aquela atriz Débora Nascimento falando sobre depressão. E me ocorreu assim de falar um pouquinho com vocês sobre o quanto a depressão atinge os estudantes hoje, né? Então é uma realidade hoje nas escolas, uma realidade dentro de dos grupos, né, onde se estuda para concurso, se prepara para Enem, para algum vestibular, alunos tomando remédio antidepressivo e tal. Então eu gostaria de abordar algumas coisas. Quando a gente está estudando para alguma coisa, seja para concurso, para vestibular ou mesmo na escola, a cobrança e a pressão que a gente sofre da nossa família, da sociedade, é uma coisa muito brutal. E algumas pessoas não têm muita facilidade em lidar com isso, porque é difícil mesmo, né? E acabam entrando em depressão, e tendo crises de ansiedade e tudo. Então eu tenho visto alunos de 15, 14, 15 anos começando a tomar antidepressivo. E eu acho isso bastante grave, porque às vezes o adolescente nem precisaria, né, desse tipo de recurso se não fosse a abordagem da família ou dele mesmo. Às vezes ele mesmo tem uma pressão tão forte sobre si que ele sente necessidade de ser o melhor em tudo e de alcançar um alto nível de rendimento, e ele entra numa ansiedade e quando não consegue entra em depressão, e isso pode acarretar, na verdade, em várias outras coisas, outras consequências, inclusive o suicídio. Bom, a gente tem casos, não sou nenhuma especialista, mas eu tenho depressão, eu trato de depressão há muitos anos. Eu tive a primeira crise muito forte em 2002 para 2003, e eu fui parar no hospital. Eu fiquei 3 dias dentro de casa, sozinha, com tudo fechado, sem comer, sem tomar banho, só chorava e dormia. E aí, em algum momento, acho que Deus tocou assim e me levantou, me deu um pouco de força, e eu busquei ajuda num hospital. Cheguei no hospital, eu não podia ser atendida lá porque era um hospital militar, né? E eu não era militar e tal, não sou militar, eu não podia, mas eu cheguei lá e falei na recepção o seguinte: eu falei, olha, eu sei que eu não posso ser atendida aqui, que eu não tenho direito de ser atendida aqui, mas eu preciso de ajuda, porque se eu não receber ajuda eu vou morrer. Eu não aguentava mais aquela situação, aquele sentimento. Eu não conseguia parar de chorar, eu não conseguia comer, eu não conseguia falar com as pessoas, eu não conseguia nada. E aí eu pedi ajuda ali naquele momento, e o rapaz da recepção me atendeu, me encaminhou para o pronto-socorro, e lá tinha um psiquiatra, e ele conversou comigo bastante tempo, assim, muito tempo mesmo. E aí eu fui me acalmando, comecei a conseguir parar de chorar, ele foi falando, eu fui me sentindo acolhida e tal, e aí fui melhorando. Ele me medicou, eu fiquei algumas horas deitada lá, foi uma sensação de relaxamento. Acho que o remédio que ele me deu essa sensação, né, de relaxamento. Aí eu dormi um pouco, depois eu acordei em condições e voltei para minha casa. Eu moro sozinha há muitos anos, né, então eu passei por isso sozinha. Muitos dias depois que eu já estava recebendo o remédio, né, já estava tomando o antidepressivo, aí eu fui melhorando, fui realmente parando de chorar, fui conseguindo ter força, assim. Uns 2 dias depois eu consegui tomar banho, comecei a comer, eu emagreci uns 12 quilos, assim, em umas 2 semanas. Então foi uma situação muito difícil, né? E eu tenho a doença depressão. A minha depressão, ela não é situacional, ela não é... Às vezes a gente entra em depressão por algum fato, por exemplo, a morte de alguém, ou uma perda, um rompimento de um relacionamento,
ou a gente perde o emprego, então é natural que a pessoa fique triste, pode entrar em depressão, mas depois passa. Agora, a minha depressão, ela é uma patologia, ela é uma doença mesmo, e eu trato dela há muitos anos, e com muita terapia e com medicação. Já houve tempos que eu tomava 8 remédios. 8 remédios. E hoje eu tomo um de manhã, que é de fato para depressão, e um à noite, quando eu não consigo dormir, que geralmente acontece quase todo dia. Eu tenho muita dificuldade para dormir, eu tenho crises de ansiedade à noite, assim, na hora de dormir. Então, assim, tudo que eu pude fazer e faço, né? Tudo que eu pude, que eu posso, eu faço para evitar ficar deprimida. E mesmo com a medicação, às vezes acontece da gente de dar umas baixas, assim. Então tem sempre que estar de olho, fazendo terapia, lendo, procurando renovar a mente, se desenvolver, e a gente tem que procurar a nossa própria cura, né? Espiritualmente também, né? Então, ter depressão é algo muito difícil. E aí, o que eu quero dizer para vocês com isso? O primeiro aspecto do quanto a depressão pode ocorrer quando a gente está estudando, por conta da pressão que é exercida, né, sobre o estudante, seja para concurso, seja para Enem, seja para vestibular, para qualquer coisa. E o quanto é difícil ter depressão, o quanto é difícil, e o quanto as pessoas julgam quem tem depressão. Então eu já ouvi assim: nossa, você tem depressão, mas você é tão bonita. Não depende de beleza, né, gente? Nossa, você tem depressão, mas você é tão ativa. Como você tem depressão? Que absurdo. Como assim? Por que você não tem motivo para ter depressão? Então eu já ouvi as mais esdrúxulas frases, assim, os mais esdrúxulos comentários e os julgamentos mais bizarros a esse respeito, né? E eu nem gosto muito de falar, eu tenho até um pouco de resistência em falar sobre isso, porque às vezes a pessoa não quer nem se aproximar, porque tem na ideia dela que a pessoa que tem depressão é aquela pessoa que vai estar num quarto escuro, dormindo o tempo inteiro e tal. E realmente, se não estiver tratando, isso é o que normalmente acontece. Só dá vontade de dormir, chorar e de morrer, porque você não vê nenhuma perspectiva em lugar nenhum. Por mais que a sua vida seja boa, por mais dinheiro que você tenha, por mais boa aparência que você tenha, por mais qualquer coisa que você tenha, a depressão, ela é uma doença, Então, assim, não é uma coisa que a gente escolhe, né? E é algo muito difícil de lidar, porque quando a gente está na crise, a gente não tem força, né? Não tem força para nada. Então, às vezes a pessoa fala assim: levanta dessa cama, deixa de preguiça, reage, faz alguma coisa. Gente, quem tem depressão, geralmente, quando está na crise, não está sendo cuidado, não está sendo medicado, tem dificuldade mesmo. Não é preguiça, não é nada, não é frescura, não é nada. A gente não consegue, a gente não tem força mesmo, a gente não consegue parar de chorar, não consegue controlar o choro, a gente não consegue controlar os pensamentos, a gente não consegue controlar as coisas ruins que vêm no nosso sentimento, na nossa emoção, na nossa cabeça. Então, assim, fala oi. Fala oi, gente. Fala oi, filho. Olha lá, ó. Oi. Esse aqui é meu bebê. É o Dubi. E então, assim, é muito difícil você fazer alguma coisa, você levantar, você não tem força para tomar banho, você não quer comer, você não quer falar, você só chora, porque a gente não consegue segurar, não consegue controlar o choro, não consegue fazer nada. Você não tem energia, né? A gente não tem energia, a gente não tem nada, você não tem força para nada. Então, assim, 2 pedidos, né? Eu sei que é difícil me dirigir a quem está em crise de depressão, porque a pessoa realmente tem muita dificuldade, mas eu quero dizer que existe um jeito de viver com isso, né? De cuidar disso, de ter uma vida normal com isso. É igual, sabe aquela coisa de quem tem diabetes, que sempre tem que tomar uma medicação, ou quem tem pressão alta,
É a mesma coisa, então, só que é depressão. Então, não se sinta mal por ter que tomar remédio. Eu escuto isso frequentemente, quando eu falo, eu vou comprar meu remédio. Nossa, mas você ainda toma remédio? Nossa, mas você toma remédio demais. Nossa, todo mês é um gasto, credo. Para com isso, menina. Você é bonita, você é inteligente, você é estudiosa, você é isso, você é aquilo. Você não precisa disso. Então, as pessoas, às vezes, na boa intenção, acaba falando coisas que ferem a gente, né? Ferem quem tem a doença e ferem quem está na situação da depressão. Então, assim, uma sugestão que eu gostaria de dar, primeiro, não julgue, porque quem não tem depressão não tem noção, não tem ideia, não faz ideia do que é sentir isso, do que é ter essa doença. Segundo, quem não tem depressão, para de achar que é frescura. Se você não pode ajudar, não fala nada, né? Terceiro, quem convive com alguém que tem depressão, ajuda essa pessoa, nem que seja para levá-la ao médico à força. Se eu tivesse numa crise hoje, eu ia gostar se alguém me pegasse à força e me levasse para um hospital para eu ser medicada, para eu sair dessa situação, porque eu não tive força, por um milagre, assim, por uma presença de Deus mesmo, que no dia, quando eu estava no auge, no fundo do poço, assim, eu tive alguma força, foi como se os espíritos guardiões, assim, estivessem me levantando dali, me colocando dentro do meu carro e me levando até o hospital. Um hospital que eu sabia que eu nem tinha direito de ser atendida ali. Então, gente, é muito mais fácil quando a gente encontra acolhimento nas pessoas, quando a gente encontra compreensão, quando a gente encontra alguém que tem a decisão e que tem a condição de pegar a gente e levar no hospital para falar, olha, ela tá assim, 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 medica essa menina, medica essa mulher, medica esse adolescente, esse rapaz, para que ele tenha condição de sair desse estado, porque é um sentimento de quase morte, sabe? A pior coisa que tem é você sentir e entrar em depressão, e entrar em crise de ansiedade. É muito ruim, não é uma escolha, não é opcional, não depende da nossa condição externa, para quem tem a doença, né? Quando não é uma depressão situacional. Então, não julgue, não fale para a pessoa que ela está tomando remédio demais, não fale para ela que ela está dando despesa, não fale para ela que é um absurdo, que ela tem que reagir, não fale para ela que ela está com preguiça, não fale que ela é bonita, que ela não precisa ter depressão porque ela é bonita, porque ela tem dinheiro, ou porque qualquer coisa assim. Não fale, porque não é uma opção e é muito ruim. Fere demais as pessoas, pelo menos eu falo por mim e eu acredito que outras pessoas também vão se identificar com essa sensação, porque quem tem depressão, cara, é muito ruim, é muito ruim. Então, não critique a pessoa que toma remédio há 20 anos, não critique, porque é horrível, é horrível. E uma outra sugestão que eu gostaria de dar, para quem convive com quem estuda para concurso, para quem estuda para vestibular, para quem tem uma meta assim, não pressione a pessoa. Não fique falando, nossa, tem 3 anos que você está estudando, nossa, tem 5 anos que você está estudando. Gente, só quem estuda sabe o quanto isso custa. O esforço, o rolê mental que a gente tem que dar, o exercício, o empenho que a gente tem que dar na nossa própria cabeça, para continuar estudando 8, 10, 12 horas por dia, sem ter a certeza de que você vai fazer uma prova que você vai conseguir. Então, pelo amor de Deus, quem tem gente em casa, conhece, tem amigo, que está estudando para concurso, que está estudando para a prova de vestibular, para Enem, não pressiona, porque é muito complicado lidar com a nossa própria exigência, com a nossa própria pressão, ainda ter que administrar a pressão externa, né? Se você não pode falar assim, não, tamo junto, vamos até conseguir, não importa quanto tempo vai levar, se você não puder falar isso, não fala nada, fica quieto, né? Sai de perto, se está te incomodando, evita, entendeu? Mas não faz comentário, porque não tem tempo para passar.
É muito difícil, é muita coisa que a gente tem que vencer dentro da nossa própria cabeça para estudar o suficiente. Às vezes a gente está estudando, você falando, é tanta coisa, você fala, não vou conseguir, não sou capaz. Não sou capaz. Então, é muito difícil já para quem está estudando. E ainda tem que administrar esse tipo de comentário, esse tipo de julgamento, esse tipo de encheção de saco, de pressão, de cobrança. Então, não faça. Tá? Isso leva realmente as pessoas a ficarem doentes, porque é uma obrigação com a família. A gente que estuda, a gente se sente responsável porque tem alguém de repente investindo na gente, pagando o nosso cursinho, pagando a nossa comida, pagando a nossa luz, a nossa água, dando um livro de presente. Então é um projeto, estudar para concurso é um projeto a longo prazo, e é um projeto geralmente familiar, que precisa do apoio das pessoas que estão em volta. Então, se você não pode apoiar, fica calado. Se você não pode incentivar, ore pela pessoa, peça a Deus que essa pessoa tenha persistência, resiliência, porque é muito difícil. É muito frustrante a gente estar estudando 10, 12 horas por dia e chega num dia de simulado, vai super mal. Cara, dá vontade de chorar, dá vontade de desistir. Aí você olha para tudo que você já estudou, tudo que você já investiu de tempo, de energia, de dinheiro. Aí você fala, meu Deus, vou jogar tudo isso no lixo. Aí você se remonta ali para continuar, para ir para frente até chegar o momento de conseguir. Então, assim, não critica, não cobra, não pressiona, não fala que está demorando muito, não fala que a pessoa está tomando remédio demais, não fala que a pessoa está com preguiça. Se a pessoa precisar dormir, deixa ela dormir. Se ela precisar comer, deixa ela comer. Se ela precisar dar um tempo, deixa ela dar um tempo. Então, compreenda, tenha empatia, tenha compaixão, tenha boas palavras, tenha bons sentimentos, porque é realmente muito difícil estudar com o objetivo de passar num concurso, num vestibular ou em qualquer coisa desse nível. Então, eu peço para vocês, eu falo de um lugar que eu conheço profundamente, que é de uma pessoa que tem depressão há muito tempo, que trata de depressão há muito tempo, mas que luta contra isso diariamente. Eu estudo, eu pratico esporte, eu faço jiu-jitsu, eu vou para academia, eu vou nadar, eu leio muito, eu estudo muito. Então, assim, eu procuro ao máximo estar longe de situações, inclusive de pessoas que possam me levar a sentimentos que possam me encaminhar para uma crise depressiva. Então, eu luto contra isso, eu faço terapia, eu leio muito, eu rezo, eu faço meditação, eu busco um apoiamento espiritual. Então, assim, eu moro sozinha, eu e meus cachorros. Então, assim, tem dias aqui em casa que eu só tenho, mesmo tomando a medicação, eu só tenho vontade de dormir. Às vezes eu tenho vontade só de ficar deitada o dia inteiro cansado, porque eu tô cansada, porque eu tô cansada da vida, porque eu tô cansada de tudo, porque eu faço muita coisa e às vezes o resultado não vem ou demora para vir. Então, assim, é um rolê mental, é um rolê emocional muito grande para quem está estudando, para quem está trabalhando com educação, para quem está trabalhando com formação, para quem está se formando. Eu faço pós-graduação em mediação de conflito, né? Então, além de eu trabalhar aqui com o Instagram e postando conteúdos, né, com valor, assim, com bastante informação útil para vocês, eu tenho o curso de gramática, que eu tenho que gravar as aulas, eu tenho que editar, eu tenho que estudar para poder gravar as aulas. Então, tem a casa para cuidar, tem os doguinhos, tem a vida inteira, tem as contas para pagar. Então, assim, é muita coisa para administrar. Então, às vezes, bate mesmo um cansaço, bate, aí vai abrir concurso, aí eu não sei se eu faço ou se eu continuo investindo meu tempo no curso da gramática, no Instagram, e ao mesmo tempo eu preciso ganhar dinheiro para poder pagar as contas. Então, assim, a vida, ela exige muito da gente, né? Então, qualquer pessoa que eu note, assim, que vai me cobrar, que vai me jogar mais uma exigência, eu me afasto, né? Porque eu não dou conta, né? Então, a gente está no dia a dia, não vou te chamar de guerra, porque hoje em dia eu não encaro mais como guerra, eu encaro como um exercício, como um desafio, como uma experiência que a gente tem que aprender e se fortalecer com ela.
Mas uma das coisas que eu aprendi é que a perfeição ela não existe, a gente tem que aprender a ser suficiente do jeito que a gente é, do jeito que a gente tá, e continuar o nosso caminho, continuar travando a nossa trajetória de estudo, de trabalho, de conquista. Às vezes a gente precisa dar uns passos para trás, às vezes a gente tem que dar uma parada, repensar se é ali mesmo que a gente quer ir, se é esse rumo mesmo que a gente quer tomar. Então, assim, eu parei de estudar para concurso porque eu não estava vendo sentido em dedicar tantas horas do meu dia em algo que eu não tinha certeza que eu ia querer realmente ficar, permanecer. Eu preferi investir meu estudo em outra coisa. Então, hoje eu estou fazendo mediação de conflito, criei o curso, estou aqui com vocês trabalhando com a gramática e tô caminhando. Ah, tô cheia de resultado. Não estou, não tenho nenhum resultado por enquanto. Mas eu tô enfrentando o trajeto, tô enfrentando o caminho, caminhando dia após dia. Então, para resumir aqui essa live inesperada, né? Essa live não combinada. O meu filho, peraí, gente, que ele quer pegar um brinquedo. Só um pouquinho. Meus cachorros, eles amam brincar, eles amam que eu jogue um negócio pra eles aí, que eu jogo pra eles brincarem. Então, assim, pra meio que caminhando pro fim, assim, dessa live inesperada, eu falo isso pra vocês, né? Quem não tem depressão, não julgue quem tem. Não fale pra pessoa que ela não precisa disso, porque ela é bonita, porque ela é inteligente, porque ela tem dinheiro, porque ela não tem, que ela é forte. Não fale isso, porque é uma coisa que a gente não escolhe ter e a gente não consegue controlar, a patologia. Tijolinho por tijolinho, Carol, isso mesmo. A vida é tijolinho por tijolinho, né? Um dia depois do outro. Então a gente precisa aprender a viver o hoje porque às vezes quando eu estava estudando, né, para o concurso da Polícia Federal, eu olhava aquela quantidade de matéria que eu precisava aprender, não era revisar nem nada não, que eu precisava aprender, porque eu realmente nunca tinha visto contabilidade, estatística, aquela coisa toda. Eu sou totalmente de humanas, então eu não consigo, SUS, só quem passa sabe, exatamente. Então, como eu sou totalmente de humanas, eu não conseguia, eu olhava, eu nunca tinha visto, então eu não conseguia ter tranquilidade naquilo. E aí eu olhava aquela quantidade de matéria e eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir, nem em 10 anos eu não vou conseguir isso. Mas aí a gente vem no exercício de o poder do agora, de olhar só para o hoje e fazer o que a gente consegue fazer hoje, fazer o que a gente consegue fazer no agora. Porque se a gente ficar pensando no futuro muito, é lógico, a gente tem que pensar no futuro, fazer planejamento, ter nossas estratégias e tal, mas se a gente ficar pensando muito nas coisas que não tem, que podem acontecer ou não, a gente fica louco, entende? Dá tilt total. Então, assim, não vamos entrar nessa paranoia, primeiro, de querer ser perfeito. Indico um livro aí pra vocês, um livro muito legal, muito significativo, que faz parte da minha formação, se chama Coragem de Ser Imperfeito. A autora se chama Brené Brown. E eu já até postei não sei se eu postei no meu feed ou no story, a capa dele quando eu estava lendo. É um livro muito importante, muito significativo e que dá uma ideia muito ampla assim, a esse respeito, né? Sobre essa questão, essa busca pela perfeição, essa ultra exigência que a família faz, que a gente faz com a gente mesmo, que a sociedade faz, a competição, a competitividade, aquela loucura de você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e você precisa atender à expectativa das outras pessoas. Então, assim, a gente não consegue atender a nossa expectativa. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer fazer, mas a gente está fazendo alguma coisa ali porque meu pai falou, porque minha mãe falou, porque no trabalho estão dizendo que isso é bom, porque a sociedade diz que isso é status, que esse tipo de profissão é respeitável, a outra não. Então, vamos ter cuidado com isso. Primeiro, saber que perfeição não existe. Segundo, ter atenção com as nossas próprias necessidades e não entrar na loucura de querer atender a expectativa do outro. Primeiro, procura saber qual é a sua expectativa, procura saber o que você realmente deseja para sua vida e corre atrás disso, porque
você vai encontrar gente para te julgar, você vai encontrar gente que vai ficar infeliz com suas escolhas, seja ela qual for. Então, se você estiver fazendo alguma coisa para você, você vai agradar alguém. E vai desagradar alguém. Se você estiver fazendo alguma coisa para outra pessoa, você vai desagradar alguém e você vai desagradar outras pessoas. Então, assim, vai desagradar de qualquer jeito, você vai frustrar pessoas porque as outras pessoas criam expectativas e a gente não é obrigado a atender a expectativa de outras pessoas. Então, assim, desagradar a gente vai mesmo. Então, que pelo menos seja fazendo algo que a gente acredita, que a gente tem fé, que a gente tem vontade, que faz a gente se sentir bem. Tá certo? E aí, se você tá com um pouco de depressão, procura, se for possível, procure terapia, procure atendimento médico, procure atendimento espiritual. Isso ajuda muito a gente. Não se envergonhe de tomar remédio. Eu tomo remédio há muitos anos, desde 2002. E se precisar tomar pro resto da minha vida, eu vou tomar. Então não se envergonhe disso, não se envergonhe de dizer que você tem depressão. É difícil, eu sei, você vai encontrar pessoas, você pensa o quê? Quando eu conheço um cara, que eu me interesso por ele, eu penso logo, meu Deus. E se ele descobrir, se eu falar pra ele que eu tenho depressão, esse cara não vai querer ficar comigo. Uma vez eu chamei um amigo aqui em casa, eu tava muito triste, muito angustiada, sem dinheiro para pagar o básico, assim, sem dinheiro para comprar comida, sem dinheiro para pagar a luz, sem dinheiro para pagar as coisas. E aí eu tava muito triste e eu chamei esse amigo porque ele é um cara muito forte. Aí quando ele entrou, eu falei, eu tô muito triste, eu tô meio deprimida hoje e eu tô precisando de conversar, você pode vir aqui em casa? Aí ele veio. Aí quando eu abri a porta, ele olhou pra casa e ele falou, nossa, mas tá tudo certo. Eu falei, uai, como assim? Ele, eu pensei que eu ia chegar aqui, pensei que eu chegaria aqui e encontraria um monte de garrafa de bebida jogada pro lado, tudo sujo, bagunçado. Eu achei que eu fosse encontrar você cheia de como é que ele falou, de cinza de cigarro por aí. Ele falou brincando que ele sabe que eu não fumo, né? Ele falou, eu achei que eu fosse encontrar um monte de cinzeiro cheio de bituca de cigarro e várias garrafas de bebida espalhadas pela casa, e não, a sua casa tá normal. E então, assim, as pessoas têm essa imagem do deprimido, né? De quem tem depressão, não é do deprimido, mas de quem tem a doença depressão. Então, dá medo de falar para as pessoas que eu tenho depressão, porque eu tenho medo do julgamento, eu sinto medo do julgamento das pessoas falarem assim, essa menina tem depressão, essa mulher aí tem depressão. Falo menina, né, gente? Eu tenho 47 anos, mas eu me sinto menina. Acho que eu tenho tanta coisa para fazer que eu nem concebo que eu tenho essa idade. Então, assim, acho que a pessoa vai olhar, essa mulher tem, essa menina, essa pessoa tem depressão, não vou conviver com ela, porque deve ser uma pessoa negativa, deve ser uma pessoa pra baixo, deve ser uma pessoa ruim de conviver. E não é assim. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe como é que eu sou, sabe a minha rotina como é que é, tudo que eu faço, tudo que eu corro atrás, tudo que eu acredito, as minhas lutas, as minhas convicções. Então, assim, é o preconceito mesmo, a falta de informação que faz com que as pessoas julguem, né, e tenham uma imagem que nem sempre corresponde à verdade. Acontece? Acontece de ficar assim, já aconteceu comigo, mas foi só naquela vez, na época da grande crise. Então, assim, hoje em dia eu levanto, eu já reganho a casa inteira, eu não gosto de ficar no escuro, eu não gosto de assistir televisão no escuro, eu não gosto de ir no cinema, porque são coisas que me remetem, né, àquele período de ficar muito fechada, sozinha e com aquela coisa tensa assim, né, dentro de casa. Então, tudo que me remete a isso, eu refuto e eu não quero. Então, eu procuro sempre estar fazendo coisas boas, eu vou pra rua, eu abro a janela, eu boto música, eu rezo, eu medito, eu estudo. Às vezes, mesmo assim com tudo, me dá um pouco de angústia, eu procuro falar com alguém, eu peço ajuda, eu falo, não, eu só quero conversar um pouco. Eu vou praticar esporte. Você pensa que eu adoro esporte, só que você pensa que todo dia me dá vontade de ir? Não dá. Então eu luto, tem dia que eu luto, que eu falo, não, eu vou porque eu sei que eu preciso ir. É uma questão de honra, é de disciplina também. Então eu levanto assim falo, meu Deus, me dá força, e eu levanto com aquele resto de força e vou treinar. Mesmo que não seja exatamente falta de informação,
Exatamente, as pessoas acham que são pessoas fracas, né, que entram em depressão, e não é, gente. Não é, pelo amor de Deus. Não é gente fraca. Cara, só quem tem depressão sabe o que isso significa, né? Eu acho que realmente isso, só quem tem depressão é forte mesmo, porque é muito forte, porque para superar isso e para lidar com essa doença é muito difícil, né? É uma barra pesada para quem tem, né? E se não tratar, a barra é pesada também para quem convive, né? Então, por isso que tem que procurar ajuda médica, apoio. E é difícil isso que eu tô falando, né? Porque às vezes a pessoa é tão julgada que ela não tem coragem de admitir que ela precisa de ajuda. Ela não tem coragem, ela acha que ela vai ser e vai, né? Geralmente vai mesmo. Ela acha que ela vai ser tão massacrada por admitir que tem depressão e que precisa de ajuda, que ela não fala. Aí o que acontece? A pessoa pode ser levada ao suicídio. Durante a pandemia, depois o fato do isolamento, né? Pois é, Sui, 20 anos, todo dia é uma luta, exatamente. Eu comecei a tratar em 2002, Sui, então são o quê? Faz a conta, 18 anos também. Então é uma vida. Então, assim, o que são 18, 20 anos diante de uma vida? Se eu morrer com 90 anos, eu tô feliz, porque pelo menos eu consegui tratar, né? E encontrei algum recurso para superar, lidar com essa doença, né? Então, o que eu tava falando, 2 amigas minhas se mataram. Uma amiga bem próxima e a outra uma colega, as 2 aqui da praça. E as 2 tinham depressão. Uma eu não sabia que tinha, ninguém sabia. E a outra a gente sabia que tinha e a gente achava que ela tava... Obrigada, Júnior, mas eu tô bem. Eu tô falando aqui porque... pode orar por mim, eu adoro, eu recebo todas as orações, eu fico bem agradecida. Eu tô falando aqui justamente de pessoas que estão na crise, né, que sofrem de depressão, principalmente os alunos, pessoas que estão estudando para concurso, pessoas que estão, adolescentes, jovens que estão nas escolas estudando para fazer um vestibular e tem aquela pressão de ir para uma faculdade federal, uma pública e tudo. E eu conheço muitos alunos, muitos adolescentes de 14, 15 anos que começaram a tomar antidepressivo por causa disso. Às vezes não é nem, a pessoa não tem nem a doença, mas por causa da pressão da família, da escola, da concorrência, a competitividade e a competição, na verdade, a pressão é tão grande que o aluno não aguenta e aí ele sente necessidade de entra em ansiedade, em crise de ansiedade e depressão, e aí tem necessidade de tomar uma medicação, né? Mas tem a depressão que é a doença mesmo, e a depressão que é doença, ela é tratada a vida inteira, como eu falei antes, né? Antes de você chegar, Júnior, é igual quem tem pressão alta, quem tem diabetes, que tem que tomar o remédio para a vida toda, né? Então, gente, o cerne aqui da questão primeiro também, dar uma avaliada, né, nos seus filhos ou parentes aí que estão estudando e aliviar um pouco o peso da cobrança e não julgar, não ficar falando que a pessoa tá com frescura, nem que ela é fraca, por isso que tá deprimida e que não precisa de remédio. Mas voltando aqui ao assunto das minhas amigas, a minha amiga que tinha depressão e que a gente sabia que ela tinha, a gente achava que ela estava se medicando e ela não estava. Porque às vezes ela falava assim, não, eu tô fazendo PNL, que é programação neurolinguística, eu acho que é esse o nome, né? Alguma coisa, programação neurolinguística. Não, eu tô estudando PNL e tal, eu vou melhorar e não sei o que. Realmente essas técnicas ajudam, esses conhecimentos todos ajudam, mas a maioria dos casos da depressão doença, ela não dispensa o uso da medicação. Então, é muito difícil você controlar a depressão sem a medicação. Por mais que você faça a terapia, por mais que você você estude, faça técnicas e tudo, quando a depressão é a doença, é muito difícil você conseguir lidar com ela sem a medicação. E algumas pessoas realmente têm vergonha, acham que não deveriam tomar. Eu mesma, às vezes, eu fico doida para tirar o remédio. Já fiz várias tentativas de tirar o remédio, várias. E eu nunca consegui, né? A gente vai desmamando, vai tirando
vai diminuindo a quantidade, diminuindo a quantidade, aí chega uma hora que tira totalmente, né? Eu nunca consegui tirar totalmente, porque vai diminuindo. Oi, Alexandre, boa noite, querido. Vai diminuindo, diminuindo, aí chega uma hora que eu caio. Aí eu entro na crise. Aí quando eu percebo que eu tô entrando na crise, aí eu recorro ao médico. Eu falo, não tá dando, não tô conseguindo, não é momento. E aí retorna e volta pra dosagem inicial, e aí eu fico bem e segue a vida, entendeu? Então, assim, oi, Natália, seja bem-vinda. Nem te avisei, né, querida? É que deu aqui no inesperado, deu na cabeça de falar. Então, assim, é um conjunto de medidas, exatamente. É remédio, é terapia, exercício físico, apoio da família, de amigos e o lado espiritual. A única observação que eu faço a isso é em relação ao apoio da família e dos amigos. A gente nem sempre vai encontrar apoio na família e nos amigos. Isso é muito comum a gente não encontrar apoio, na família principalmente, né? Muita gente não, aquilo que a gente está falando da falta de informação, muita gente não tem informação sobre a depressão doença, então fica naquele julgamento ali, para que remédio, você toma remédio demais, ainda está tomando isso, mas que porcaria, você não precisa disso, você é bonita, você é inteligente, você é isso, você é aquilo, e não entende que é uma doença, não é uma escolha, não é uma situação, não é uma condição externa, um contexto externo que a pessoa tem que está levando ela a isso. É uma doença, depressão doença. Então é muito julgamento, é muita pressão dentro de casa e fora também, né? Então, como eu estava falando, eu tenho medo de falar que eu tenho depressão para as pessoas. Agora não vou ter mais, né? Porque estou falando aqui no Instagram. E apesar de eu não ter muitos seguidores, isso de certa forma me alivia, me faz botar pra fora e me faz me ouvir. Então, acho que de alguma forma isso vai ser melhor pra mim a partir de agora, por eu estar aqui falando, compartilhando com vocês. Exatamente, Alexandre, o que eu tava falando no início da live, as pessoas acham que é frescura, acham que é preguiça, acham que a pessoa tá com preguiça, acha que é fraca, tá de onda e tal, mas não é não. Então, procurar se informar aí para não cometer a maldade, porque é uma maldade você fazer esse julgamento com uma pessoa que tem depressão. Uma pessoa qualquer já é maldade, qualquer que eu digo no sentido, ninguém é qualquer, né? Vocês entenderam o que eu quero dizer. Uma pessoa que não tem depressão já é uma maldade você ficar julgando, apontando o dedo. Quem tem depressão é pior ainda, porque é uma coisa que a gente não consegue controlar. E é muito ruim, gente, não é uma opção, tá? Não é uma opção, é muito difícil, E assim, volto a dizer, se você não pode apoiar, não fala nada, não fala pra uma pessoa que tem depressão que ela não precisa disso. Não fala que ela, não critica ela por ter depressão, não critica ela por tomar remédio há 20 anos. Não fala que ela como assim tem depressão se ela é tão bonita. Cara, não fala isso, porque isso fere a gente de um tanto, que é muito superficial, é muito... Pois é, Alexandre, eu estava falando de duas amigas agora que durante a pandemia se mataram também por conta de depressão, né? Uma, eu não sei se ela estava usando medicação, eu nem sabia que ela tinha depressão, e a outra, a gente achou que ela estivesse usando, mas ela não estava, e ela falava que estava fazendo outras coisas, outras técnicas e tal, e aí a gente não tinha noção, é que a gente não está dentro da casa da pessoa, não tem como saber, né? Você não tem como controlar. Você não tem como observar, você não está convivendo com a pessoa ali 24 horas, mas ela não estava tomando e acabou se suicidando, as duas dentro de casa. Foi uma coisa muito triste. Até hoje a gente sente, porque ela era muito presente aqui com a gente, com os cachorros, na pracinha e tudo. E era uma pessoa muito deliciosa, assim, de estar perto dela, divertida, forte, sabe, concursada, trabalhava no tribunal. As duas tinham uma boa condição financeira, boa mesmo, bonitas, fortes, então, assim, aparentemente, né? Então, o que eu falei, não critica, cara, não critica, não fala nada, se você não pode ajudar, não fala nada, não fala nada. E não pressione as pessoas que estão estudando
para concurso, para vestibular, para qualquer coisa. Então, não pressione essas pessoas. Não pressione, não cobre, não fica agulhando, porque o rolê mental que a gente dá, que a gente está estudando, eu falo a gente porque eu tô o tempo inteiro estudando, estou fazendo pós, estou estudando para as aulas do meu curso de gramática, para postar conteúdo aqui para vocês. Então, não pressione, não fique falando, nossa, mas já tem 10 anos que você estuda, nossa, mas já tem 5 anos que você estuda, nossa, mas já tem 4 anos que você está estudando e não passou ainda em nenhum concurso. Olha o que eu já ouvi. É claro que você não passa, você escolhe concurso bom, você só quer passar em concurso bom, né? Nossa, claro que você não vai passar, você só escolhe concurso de salário alto. Opa! Bacana ouvir isso, né? Então, assim, olha que nem faz tanto tempo assim que eu tava estudando para concurso, né? Nossa, meu cabelo tá uma benção. Então, assim, gente, para com isso, tá? Para com isso, acolhe as pessoas, não julgue. Se vocês acharem que esse conteúdo que eu tô fazendo aqui nessa live faz sentido para vocês, se vocês acham que vai ser útil para alguém, encaminha, marca a pessoa, comenta, fala aí, sugira para que a pessoa assista, né, esse conteúdo, porque aqui é a fala de uma... desse jeito, Carol, é isso que a gente escuta, né? É isso que a gente escuta. Então, você tá querendo demais, né? Tá sonhando alto demais, está alto demais. Pô, Alexandre, obrigada, querido, obrigada. As pessoas falam essas merda, né, pra gente. Então a gente tem que, além de tudo, de todo o nosso desgaste pra sentar, estudar, de todo o nosso esforço emocional, psicológico, espiritual, todo, pra conseguir levar adiante esse projeto de passar numa prova, de conquistar alguma coisa, além da gente ter que administrar tudo isso já dentro da gente, que já é muito difícil, a gente ainda tem que administrar as falas de outras pessoas que... às vezes, como eu falei antes, não é por maldade. Às vezes a pessoa tem até a intenção de ajudar, mas não ajuda, tá? Não ajuda. Não ajuda, não. E se você convive com alguém que tem a doença depressão ou que está deprimido por causa de uma situação, né? Não chama ela de fraco, não fala que é frescura, não. Acolhe, abraça, ajuda. Se a pessoa estiver muito no fundo do poço, pega ela lá. Eu gostaria que fizesse comigo, se acontecesse comigo novamente. Pega essa pessoa à força, leva ela para o hospital para ela ser medicada, para ela sair desse estado é um estado de torpor, assim, é um estado de falta de autonomia. A gente fica com falta de autonomia, a gente não tem força para fazer nada, a gente não consegue, pela nossa própria força, a gente não consegue tomar banho, a gente não consegue comer, a gente só consegue chorar e querer morrer e achar que vai morrer. Então, se for possível, leva para o hospital. Pega a pessoa e leva para o hospital, entendeu? Se for a depressão doença, não for a depressão situacional. Mas aí se a pessoa, sei lá, morreu um parente, se separou, né, terminou um casamento, morreu, sei lá, teve alguma situação específica, perdeu... Exatamente, Carol. Às vezes a gente sente e não sabe identificar. A depressão, ela tem isso, a gente não consegue identificar. A gente perde a nossa capacidade de pensamento, de discernimento, né? Então a gente não consegue, a gente precisa de ajuda, sim, de alguém que tá ali pra pegar a gente e falar, calma aí, vamos aí, peraí que eu vou te ajudar. Vamos ali, isso não tá normal, vamos buscar ajuda e tal. Precisa. Então, assim, ajude a pessoa. Procure saber. Agora, voltando, a depressão situacional. Aí a pessoa se separou, tá triste, tá deprimida. É um contexto normal da pessoa ficar deprimida. Mesmo assim, aí ainda chega nele e fala, você separou, por que você casou então se foi para separar? Você que escolheu se separar, como se a gente não tivesse o direito de sentir a dor, né? Porque a gente tomou uma decisão. Então, a gente às vezes toma decisões que são difíceis, que a gente precisa tomar, a gente toma porque tem que tomar, faz porque tem que fazer, mas dói do mesmo jeito. Então, assim, a gente vai na grosseria, na brutalidade para resolver a situação, porque tem que resolver mesmo, porque não tem jeito. Mas dói, aquilo dói, a gente vai a pulso mesmo.
né? Separação de família, fim de relacionamento, falecimento de alguém que a gente ama, falecimento do cachorro, entendeu? Às vezes a pessoa, tá chorando por causa do cachorro. Sim, gente, tá chorando por causa do cachorro. Respeita a emoção da outra pessoa, respeita o sentimento da outra pessoa, até porque muitos cachorros são, muitos não, qualquer cachorro pra mim é melhor do que gente, então melhor do que muita gente. Tem gente que não vale nem o chão que eles fazem o cocô, entendeu? Então, assim, respeita a dor do outro, seja ela como for, seja ela situacional, seja ela uma doença, e procure acolher. Se você não pode acolher, se você não pode ajudar, cale-se, não diga nada. Ou então faça uma oração pela pessoa, não importa a sua crença, bota o nome dela lá, peça ajuda se não consegue orar, peça para alguém orar. Então, assim, é muito difícil, e não queira menosprezar, não queira desvalorizar. Exatamente, Alexandre, amigo, tá conectado, tem que estar conectado, até para perceber o lance da minha amiga, né, que a gente nunca pensou, nunca por nenhum segundo a gente imaginou que ela faria uma coisa dessas, assim. Foi um choque para todo mundo, e doeu na gente, assim, uma dor, assim, porque a gente se sentiu impotente, a gente se sentiu, tipo, ela tava ali com a gente todo dia e a gente não viu. A gente não conseguiu identificar, a gente não viu, e até hoje é muito traumático, assim, é muito doído. Até hoje é difícil pra gente conceber essa ideia de que Mônica fez isso, né? Então é muito difícil a gente lidar com esse fato, porque a gente não viu, ela estava ali e a gente não conseguiu ver, a gente não conseguiu perceber, a gente não conseguiu captar que isso estava acontecendo com ela, e simplesmente a gente não conseguiu. Então é muito difícil, e eu quero dizer que talvez ela tenha escondido ou disfarçado justamente por causa do medo de ser julgada, ou de ela mesma se julgar, né, e não procurar ajuda, ou ela mesma não aceitar a doença e não aceitar o que ela estava passando, e não compartilhar e não falar com ninguém, e medo de ser julgada mesmo, e enfim, preconceito, a maldade das pessoas, a falta de compreensão. Então é muito difícil. Então fica aqui a minha mensagem não vou falar de alerta, mas assim, a minha experiência, né? Eu espero que minhas palavras possam contribuir de alguma forma com alguém, e que alguém que esteja passando por isso, ou que esteja precisando de ajuda, se sinta tocado e se sinta fortalecido de alguma forma para buscar essa ajuda, independente do julgamento das pessoas, independente do que as outras pessoas vão pensar. Então, a depressão é uma doença. Não tenha vergonha de procurar ajuda, não tenha vergonha de tomar remédio, não tenha vergonha de tomar remédio para a vida inteira, se for necessário, tá? Não se sinta mal, você não é fraco porque você tem depressão, você não é frescura, você não é louco, você não é nada, entende? Não tem nada demais, é uma doença como outra qualquer, e que precisa ser tratada, precisa ter cuidado, precisa ter orientação, precisa ter informação, precisa ter medicação, precisa ter terapia, precisa de cuidado, precisa de tratar, tá? Então, se faz sentido para você, se você conhece alguém, compartilhe esse vídeo, convide outras pessoas a falarem, a expressarem, a botarem para fora, a dividirem suas experiências, porque quando a gente põe para fora, a gente acaba que incentiva outras pessoas também a dividir o peso, né, o seu peso, né? Então, é igual quando uma mulher, por exemplo, nas empresas que acontecem
das mulheres serem assediadas sexualmente pelo chefe, né? Então, às vezes, na hora que uma fala, 10, aparecem 10 também falando, e aí acaba provocando uma grande transformação e cessa aquela conduta nociva, né? Então, fale sobre a sua doença, fale sobre a sua depressão, porque assim as pessoas vão parar de tratar dessa forma tão triste, dessa forma tão preconceituosa e tão covarde, seja por ignorância, seja por, sei lá, seja por preconceito, falta de informação, seja por que motivo for, para que as pessoas parem, simplesmente parem de dizer que é frescura, que você não precisa disso, que como assim, se você é tão bonita, se você é tão inteligente, é um absurdo você falar que tem depressão. Parem de falar você toma remédio demais, parem de falar você está demorando demais para passar no concurso, para passar no vestibular. Então parem de falar essas merdas, porque isso não ajuda ninguém em nada, muito menos quem tem depressão. Cuidem dos seus adolescentes, dos seus filhos, dos seus companheiros, dos seus irmãos, dos seus pais, seja de quem for, que esteja estudando muitas horas por dia com o propósito de passar no concurso, com o propósito de passar no vestibular, com o propósito de Enem, seja que propósito for. Cuidem dessas pessoas, porque a luta é grande pra caramba. Então, assim, o rolê mental é muito grande. Então, se a gente... É muito difícil. Se a gente tiver gente ainda pilhando a nossa cabeça, vai dar merda, vai dar ruim. O aluno vai entrar em depressão e ansiedade. Aí vai lá, 15 anos já tomando remédio, tomando sertralina, tomando um monte de coisa, sendo diagnosticado com um monte de coisa, e que na verdade pode ser sim, a doença pode. Agora pode ser também fruto dessa infelicidade, dessa pressão, dessa expectativa, dessa cobrança, desse inferno, dessa ideia distorcida, dessa ideia social distorcida de que o cara tem que estudar na federal, de que o cara só pode tirar 10, de que o cara tem que ser milionário, de que o cara tem que ser sarado, o cara, a mulher, sei lá, menina, entendeu? Tem que ser rico, tem que ter iPhone 7, tem que ter, sabe? Então, vamos trabalhar isso na nossa cabeça, porque as coisas podem ser mais leves, as coisas podem ser mais compassivas. Então, assim, sim, Carol, a mente é assustadora. Leia um livro que se chama O Poder do Agora. Esse livro fala que nós não somos a nossa mente realmente é assustadora. Então, tem horas que a gente fala, meu Deus do céu, que coisa que eu tô pensando. Eu tenho uma amiga que quando o primeiro filho dela nasceu, ela falou, Anny, eu botei tela em todas as janelas do meu apartamento, porque tinha hora que eu achava que eu ia jogar meu filho lá embaixo, porque ela estava tão cansada de amamentar e de tudo, do recém-nascido e cuidando da criança sozinha e tudo para cuidar sozinha, que ela falou, tem hora que eu quero jogar ele lá embaixo. Então ela, olha só que coisa louca, a própria mente dela, né? Ela falou, eu botei tela em todas as janelas, para que eu mesma não me traia, para que eu mesma não faça uma coisa desse tipo, né? Então a gente precisa cuidar disso. Leiam o livro O Poder do Agora, que fala muito sobre essa questão da mente, que nós não somos a nossa mente é um instrumento que a gente tem que aprender a usar com sabedoria, né? É uma ferramenta que a gente precisa usar à disposição do nosso espírito, né? do nosso eu superior. Então, assim, por isso que eu estudo tanto desenvolvimento pessoal, por isso que eu estudo tanto sobre o ser humano, como é que é o funcionamento do ser humano, como é que é o funcionamento da cabeça da gente, das emoções da gente. Então, por isso que eu comecei a estudar mediação de conflito, para poder entender o ser humano. O conteúdo ajuda, né, a gente entender como é que o ser humano funciona nas suas emoções, na sua cabeça, na sua mente, no seu espírito, no seu corpo, tudo. Então, por isso que eu estudo tanto, para poder superar e para poder viver com essa doença, que é uma coisa muito difícil, né? Então é isso, gente, já estou sendo repetitiva, já tem um tempinho que eu estou rodando e falando a mesma coisa, mas é que é tão forte e é um assunto tão presente na vida da gente, que a gente não pode ignorar. A gente precisa tratar disso com amor, com compaixão, com acolhimento, porque é duro demais, tá? É duro demais. O esforço para quem tem depressão é diário, né?
A luta é todo dia, né? Todo dia. Então a gente tem que se dar o direito de se afastar de coisas, lugares e de pessoas também que nos fazem mal e que nos levam a esse sentimento e que podem nos direcionar a entrar numa crise, né? Eu, graças a Deus, eu aprendi e me dou esse direito, então eu me afasto. Quando eu vejo que alguém está me trazendo mais peso para minha vida, mais sensações ruins, eu caio fora, porque eu já tenho muita coisa ruim para lidar. Então é um direito que a gente tem, se afastar de lugares, de pessoas, de situações, de pensamentos inclusive, de crenças inclusive, né? Eu parei de acreditar em várias coisas porque aquilo estava me limitando, estava me fazendo mal e fui buscar outras compreensões, outras visões de mundo para trazer alívio para minha própria vida, para os meus dias, tá bom? Então compartilha aí, dá tchau pro povo, filho. A Lili nem aparece, a Lili não gosta muito. Dá tchau pra pessoa. Tchau, gente. Meu amor. Então é isso, compartilha, comenta e você conhece alguém que tá passando por isso, faz isso que eu falei. Se não puder ajudar, ore pela pessoa. Se não puder orar, peça pra alguém fazer, porque é difícil demais, tá? E quem tá estudando enfrenta uma porradaria todo santo dia, várias horas por dia. O desafio é grande demais. Carolzinha é minha aluna, a Sui também. Eu procuro dentro do curso sempre deixar o aprendizado mais leve e não cobrar, porque o tempo de cada pessoa, ele é de cada pessoa e ninguém tem como interferir nisso, né? A gente só pode amar e ajudar e acolher e orientar, buscar o autoconhecimento, o autofortalecimento. Tomem remédio sim, não tem problema, não é feio, não é fraqueza, não é nada. É seu direito cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, da sua saúde psicológica. É um direito que a gente tem, tá? Não deixa ninguém tirar isso de você. E se alguém ficar te agulhando, manda a pessoa ir à merda, manda ela cuidar da vida dela, porque só quem passa por depressão, só quem tem a doença é que sabe o quanto isso dói, o quanto isso é ruim, o quanto a gente não deseja isso pra ninguém, né? Então é isso, meus amores. Eu gravei essa live, eu tô aqui nessa live sem filtro, sem nada, né? Não botei nem filtro do Instagram, porque eu acho que a gente tem que se mostrar como a gente é, né? Então, eu uso filtro bastante, toda hora eu uso, mas eu uso porque eu sei que as pessoas sabem como eu sou de verdade. Então, tudo bem, eu não fico me disfarçando, ó, se eu rio aqui, ó, tá vendo minhas ruguitas? Eu gosto das rugas? Não gosto. Eu gostaria de fazer uma plástica amanhã? Adoraria, mas ainda não dá. Mas na hora que der eu vou fazer. Dá uma puxadinha, uma levantadinha, uma travadinha aqui na testa, ó, tá vendo? Então é assim a vida, né? Então, mas por isso que eu não botei filtro, porque eu acho que o assunto pede muita originalidade, o assunto é um assunto importante e que a gente precisa tratar com transparência, com verdade, com autenticidade, né? Então por isso que eu não botei filtro, para ser coerente com a mensagem que eu tô passando. Não que teria algum problema, claro que não. Se eu botasse um filtro aí, não ia ter problema, eu ia ficar mais bonitinha. Mas eu senti vontade de fazer sem filtro, então está feito. E eu sei que vocês gostam de mim, porque eu sou, e não se eu tenho ruga, se eu tenho, né? Então, isso acontece para todo mundo, gente. Tem um livro que eu comprei, mas eu ainda não li. E eu comprei só por causa do nome, que fala, eu achava que acontecia só comigo. Eu achava que isso só acontecia comigo, é uma coisa assim, o livro. Eu comprei, ainda não li, mas vou ler. Da mesma autora do Coragem de Ser Imperfeito, que é a Brené Brown. A Brené, ela fez uma pesquisa de 12 anos sobre 2 assuntos que são incríveis e transformadores e libertadores, que é a vergonha e a vulnerabilidade. Então ela fala sobre a cultura da vergonha, né? A cultura da vergonha. E as minhas palestras, as palestras que eu vou montar, elas serão sobre isso, sobre a vergonha, né? A cultura da vergonha e a vulnerabilidade.
Então, ano que vem, 2021, vai ter muita novidade. Eu vou sair por aí palestrando sobre esses temas, vou falar coisas muito boas para ajudar as pessoas a se libertarem de padrões nocivos, a acreditarem mais em si mesmas, a aceitarem, né, quem são e se entender como seres suficientes. Nós somos pedaços de Deus, nós somos partículas de Deus, somos centelha divina. E como somos parte de Deus, temos a mesma configuração que Ele. É igual você pegar um copinho de água do mar e trazer para sua casa. É um copinho? É um copinho, só que deixou de ser água do mar? Não, não deixou. Então, continua tendo as mesmas características, né? E a gente tem poder de realização só pelo fato da gente ser partícula de Deus. Então, precisamos nos reconectar com essa ideia, precisamos voltar, a gente precisa se voltar para dentro. A pandemia teve muito essa função, né, de trazer a gente para dentro da gente, para dentro de casa. Então, eu quero fazer palestras sobre isso, sobre essa chance, esse direito a essa chance, a essa oportunidade que a gente tem de se voltar para dentro e se reconhecer como partícula de Deus, como um filho de Deus, como um pedaço de Deus, que somos e que podemos realizar, que podemos acreditar e sonhar o que a gente sonha, acreditar no que a gente acredita, amar o que a gente ama, querer o que a gente quer, desejar o que a gente quer. Não é errado, não é errado. Prestar atenção na nossa essência, nas nossas características lá do fundo do coração e do fundo do espírito e parar de querer agradar os outros, porque os outros nem sabem quem eles são e a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então é melhor a gente fazer aquilo que a gente acredita. E quando a gente é autêntico e verdadeiro, o que é autêntico e verdadeiro também, que é compatível com a gente, se aproxima, né, da gente. Então, é isso. Eu quero falar muito sobre isso no ano que vem. Continuar ensinando gramática, fazendo a diferença na vida das pessoas, principalmente dos estudantes, porque é muito difícil. E quero ser uma pessoa doce, uma professora doce, compassiva, compreensiva, empática, capaz de enxergar além do meu aluno, capaz de enxergar além do que ele está demonstrando ali e ser útil, né, para acalmar, para confortar, para acolher, tá certo? Então, muito obrigada por terem estado aqui comigo e fiquem de olho aí, porque de vez em quando vai acontecer isso, uma live surpresa, inesperada, sobre algum assunto um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais tenso, tá bom? Um beijo enorme. Oi, Eliezer, muito obrigada, querido. Chegou no finalzinho, mas vai ficar disponível aí a live. Aí você assiste depois, tá? E não esqueçam de compartilhar, de marcar os amigos, porque essa doença realmente leva à morte, né? Leva à morte. Então, se a gente puder fazer a nossa parte, que é o carinho, o afeto, o respeito, o acolhimento, a compaixão, aí já vai estar muito bem feito, tá certo? Boa noite para vocês. Mais uma vez, obrigada por tudo. E acompanhem, continuem seguindo o meu conteúdo aí da gramática. Convidem os amigos para seguirem o perfil Gramática Básica para Iniciantes no Instagram. E também o Professores do Novo Tempo no YouTube, tá bom? Acompanhem, curtam, comentem, respondam as enquetes. Tô botando enquete lá, então respondam as enquetes para eu poder direcionar o que eu posto para vocês. Se vocês não me contarem o que vocês querem saber, como é que eu vou poder ser assertiva aí na solução do problema? Como é que eu posso ajudar vocês se eu não sei o que vocês estão precisando, tá? Então, sabe aquela história de que ninguém sabe o que mudo quer? Se você não falar, eu não vou ter como te ajudar, tá bom? Um beijo grande, boa noite, fiquem com Deus. E amem, 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 acolham, abracem. E se não tiver coisa boa pra falar, fica calado, calada, tá bom? Beijo, boa noite.